Hoje eu quero te apresentar algo que talvez você nunca tenha ouvido falar e talvez nunca tenha visto ou assistido em qualquer outro lugar, emissora, na internet. Você nunca ouviu falar sobre isso. Hoje eu quero te mostrar, eu quero revelar para você, de fato, o verdadeiro nome de Deus. O nome de Deus decifrado de uma vez por todas. Por isso, o meu conselho é: não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou te contar tudo. Mas antes, porém, você já sabe o que fazer. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E na verdade, eu tenho percebido que os números dos nossos inscritos pararam de crescer. Eu conto com a sua ajuda. É você que faz esse canal crescer, você que faz esse vídeo chegar a essa grande gama, essa gama de espectadores, de pessoas que têm consumido o nosso conteúdo. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, inscreva aí. Fazendo assim, você vai receber os nossos conteúdos em primeira mão e, é claro, você vai estar dizendo para o algoritmo que esse conteúdo é importante, é relevante para você. Então, ajude-nos, inscreva no canal, assine, clique no sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Hoje eu vou te explicar tudo na íntegra e de forma detalhada para que você, de uma vez por todas, entenda toda essa questão a respeito do nome de Deus. Nesse vídeo, você vai descobrir e, na verdade, eu vou te falar eu vou revelar para você qual é o verdadeiro nome de Deus. Como é que Deus se chama? Sim, foi o que eu disse desde o início até agora, na abertura desse vídeo. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus, ele foi definitivamente decifrado. Eu quero revelar isso para você. Na verdade, o Deus da Bíblia que você conhece, ou como eu conheço, como nós conhecemos, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus, ele possui vários, ainda não nomes, mas ele possui ainda vários títulos que não são de fato o seu nome de verdade. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo hoje. Então prepare-se agora, e até o meu conselho para você é que pegue aí um lápis ou uma caneta ou um papel para ir anotando. E se você gosta, se você quiser anotar na sua Bíblia, eu acho até melhor, né? Eu ainda sou um desses que anota tudo nos cantos, no canto da Bíblia. Então vamos lá, vamos mergulhar agora. Prepare-se para mergulhar nas páginas das Sagradas Escrituras. E melhor ainda, nos textos originais. Vamos tratar aqui do texto da língua da palavra original, do Lashon HaKodesh. Esse aí que você tem na sua Bíblia hoje, com várias versões. Mas vamos agora entrar nos originais, nos manuscritos. Vamos mergulhar na língua, vamos mergulhar tanto no hebraico e também no grego e entender o que realmente significa expressões como, por exemplo, El Shaddai, Elohim ou Eloquim, e o mais famoso, né, o Yahweh, o Jeová, o Javé. Esses nomes que são atribuídos à pessoa de Deus. Cada uma dessas formas revela de fato um aspecto da natureza divina e do relacionamento de Deus com o seu povo. Então, vamos lá, vamos começar pelo princípio que é mais fácil, né? Vamos começar pelos títulos que Deus recebeu. Deus recebeu vários títulos. E você conhece muito bem alguns ou talvez todos esses títulos. Um dos mais antigos títulos de Deus é o pronome El. Se fosse traduzir para o português, seria a letra E e o L, El, que significa em hebraico simplesmente assim, Deus. Mas espere aí, então por que é que a preposição do nome El não é o nome de Deus? É porque essa preposição, repito,
esse título El, ele era usado tanto para nomes de pessoas como para entidades ou divindades pagãs da época. Por exemplo, o nome Baal ou Dagon, que é a mesma coisa, eram utilizados tanto para essa entidade, essa divindade, como também é utilizado para o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Por isso, o nome de Deus, repito, ainda não é El. Um detalhe muito importante e fascinante que eu quero compartilhar com você aqui é que o nome El, ele aparece em vários nomes próprios dentro da língua hebraica, o que chamamos essa composição de nomes teofóricos, ou seja, nomes que carregam consigo o nome de Deus, carregam em si embutidos nos seus nomes o nome de Deus. Por exemplo, o nome de Daniel, que significa Deus é o meu juiz. Outro nome, Shmuel ou Samuel ou Shemuel, como alguns pronunciam, né? O nome Shmuel ou Samuel significa Deus ouviu. Veja só, ele leva no seu nome próprio a composição do nome de Deus. Deus ouviu, Shmuel. Quando alguém diz Shmuel ou Samuel, ele está referindo-se a que Deus ouviu. Um outro nome, Yehezkel, que quer dizer Ezequiel, que significa Deus fortalece. O nome Joel, Yoel, que significa o Senhor é Deus. Quer ver um outro nome interessante que você conhece? Rafael, que quer dizer Deus cura. Quer ver um outro nome interessante? Mihael ou Michael, ou em inglês Michael, que significa quem é como Deus. Agora, olha esse nome, Israel, aquele que luta com Deus. Você recorda desse episódio? Quando Jacó, no Val de Jaboque, ele luta com o Senhor, então ele recebe o seu nome é mudado de Jacó agora para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Uma outra palavra, um outro nome que também carrega as iniciais do nome de Deus é a palavra Betel, que significa casa de Deus. Um outro nome também que é muito interessante, lembre-se, tudo isso são títulos, né? E nesses títulos tem mais um, é o nome Elimelech, ou Elimelech, que significa meu Deus é rei. Elimelech, Deus, o meu Deus é rei. Ou seja, os nomes na Bíblia, eles eram muito mais do que uma simples identificação. Eles eram, de fato, uma declaração de fé. Um outro nome muito interessante que nós conhecemos também, aliás, dois nomes interessantes que eu quero compartilhar aqui, é o nome que às vezes é pouco usado, mas também é usado. É o nome El Elyon e o nome El Shaddai. O nome El Shaddai é mais usado, né? É um outro título importante de Deus. El Elyon, que significa Deus Altíssimo. Esse nome ele aparece já nos tempos dos patriarcas, na era patriarcal, como lá em Gênesis capítulo 14, 18, quando Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra ali utilizada é Elion, que vem da raiz que significa altura, indicando então a grandeza, a exaltação e a sublimidade de Deus. E em seguida, logo após o nome El Elyon, nós temos um nome também muito conhecido que é El Shaddai. El Shaddai é um dos nomes mais conhecidos dentro da literatura e nas conversas dos cristãos, mas também ele carrega em si algo misterioso no nome El Shaddai. Em muitas Bíblias, olha que interessante isso, o nome Shaddai ele foi traduzido como onipotente. Por isso, quando queremos referir a um Deus todo-poderoso, onipotente, falamos que ele é o El Shaddai. Em muitas Bíblias, a palavra Shaddai foi traduzida como onipotente ou todo-poderoso, mas originalmente esse não é o sentido literal dessa palavra. A tradução todo-poderoso ela veio da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que traduziu a palavra Shaddai como Pantocrator, e da Vulgata no latim, que usou omnipotens. Assim nasceu a ideia de Deus, Deus Todo-Poderoso. Só que
o hebraico antigo sugere outras possibilidades. Alguns associam a palavra Shaddai à palavra Shadaim, que significa seios, dando a ideia de Deus ser um Deus que nutre, um Deus que sustenta, um Deus que amamenta o seu povo. Outros ligam o termo ao verbo Shaddad, que significa destruir. Também aqui querendo mostrar que Deus é um Deus que tem o poder, por causa do seu poder excelso e sublime, até para aniquilar, para destruir. Há ainda quem relacione a palavra grega ikanos, que significa suficiente. Nesse sentido, então, entendemos que El Shaddai seria o Deus suficiente ou o Deus autossuficiente, que significa que nada lhe falta. Por isso, quando a Bíblia hebraica foi escrita ou traduzida, preferiram manter o nome transliterado Shaddai para respeitar o mistério e a riqueza do termo. Agora temos outros dois nomes também muito conhecidos, outros títulos. Por exemplo, Elohim e o nome Adonai. Só a título de curiosidade, o hebreu, o judeu, o judeu ortodoxo, ele não pronuncia, nós pronunciamos como de fato o nome Elohim. Mas em qualquer leitura da literatura hebraica, judaica, o hebreu ele fala Eloquim. Então agora nós chegamos a um dos títulos mais usados em toda a escritura. O nome Elohim ou Eloquim. A palavra Elohim, ela é uma forma plural da palavra Eloá, que literalmente Elohim significa deuses no plural, mas ele é usado na Bíblia para o único e verdadeiro Deus. Interessante isso, não é? Um judeu agora diria Me'anien Meod, que significa muito interessante. Esse plural, essa palavra no plural, chamado de plural de majestade, ele expressa a grandeza e a glória e a majestade e a plenitude dos poderes de Deus, dos poderes divinos. Deus é tão imenso, Deus é tão grande que o idioma hebraico ele recorreu ao plural para descrever a sua singularidade. Por isso surgiu o nome Elohim ou Eloquim. Não quer dizer que são vários deuses, mas está expressando a pluralidade, a grandeza, a suficiência de Deus. Alguns cristãos enxergam nesse plural uma alusão, por isso que temos essa ideia de trindade. Alguns cristãos enxergam nesse nome a pluralidade, ou fazem uma alusão à trindade, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, historicamente, o judaísmo nunca entendeu dessa forma. Repito, o judaísmo na cultura, na literatura, nunca entendeu desse jeito. No hebraico original, a palavra Elohim ou Eloquim, ela é um plural morfológico, mas com sentido teológico singular, ou seja, o Deus que contém em si toda a plenitude. Outro título muito usado e conhecido é o título ou o nome Adonai, que literalmente significa meus senhores. Guarde isso, a palavra Adonai significa meus senhores. A palavra Adonai, ela é o plural da palavra Adon, por isso Adonai. Adon é a palavra no singular, que está no singular para o nome, para o título de Senhor. A Septuaginta traduziu a palavra Adonai como Kyrios e a Vulgata traduziu como Dominus, ambas com o sentido de Senhor. Daí então vem a tradição de que até hoje faz com que chamemos Deus de Senhor. Mas vale lembrar que ainda Adonai não é o nome próprio de Deus, e sim um título. Volto a repetir, um título de honra e de reverência a Deus. Agora sim, o que você mais aguardava, o que você mais esperava, e finalmente a grande revelação do nome de Deus. Mas antes, porém, pessoal, eu preciso que você vá aí me ajudando, deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal.
porque agora eu vou te revelar de fato qual é o nome de Deus. O nome de Deus possui apenas 3 letras do alfabeto hebraico. Isso mesmo, senhoras e senhores. O nome de Deus, ele possui apenas 3 letrinhas do alfabeto hebraico, e eu vou te mostrar aonde estão essas letras e por qual motivo elas existem. Essas 3 letras são o Yud e o Rei. Mas, pastor, o senhor disse 3? Sim. É porque dentro do contexto da introdução massorética, eles colocaram um ponto, chamamos de ponto diacrítico, que é um kamatz embaixo do Yud, simbolizando assim a letra A, ou assim vocalizando a letra A. Então, o nome de Deus vocalizado, então, seria Yah, Yud, Kamatz, Rei, ou no português um Y, um A e um H. Depois de vermos os títulos, podemos entender e chegamos ao que é chamado de o nome próprio de Deus. Eu vou deixar tudo escrito, tudo detalhado para te ajudar na assimilação daquilo que eu estou falando. Então, a forma mais correta e a forma mais curta desse nome é a palavra Yah. A palavra Yah, ela aparece cerca de 20... Preste atenção nisso, que isso aqui agora vai impressionar você. A palavra Yah, ela aparece cerca de apenas 24 vezes na Bíblia, principalmente em alguns textos, como textos poéticos, como lá Êxodo capítulo 15, Salmos 68 e Salmos 89. Como é do conhecimento de muitos, o nome de Deus, ele é impronunciado pelo judeu. É o que eu disse anteriormente. Quando o judeu lê o nome, a palavra Elohim, que está direcionado definitivamente bem intrínseco a Deus, a pessoa de Deus, ele não pronuncia como nós pronunciamos no mundo ocidental, mas eles pronunciam Elohim, tentando assim desmontar, o nome de Deus. É um nome impronunciado pelo judeu, mas o nome de Deus em si, ele está contido, ou se eu pudesse assim dizer, ele está escondido ou inserido ou infiltrado em muitas das palavras na língua hebraica. Exemplo, o nome Yah, Yud, Rei ou Yud Kamatz Rei. Ele aparece em nomes como Eliá, que significa meu Deus é Yah, e Yermeiá, que significa Yah ou Deus exalta, entre tantos outros nomes em hebraico. Além disso, é o nome que aparece em uma das expressões mais conhecidas da palavra dos cristãos. É o nome que é mais usado nas expressões cristãs e evangélicas. Uma palavra que você sabe muito bem e que você pronuncia quase todos os dias e principalmente nos cultos de adoração. Sabe qual palavra que é? É a palavra Aleluia, que está em muitas das nossas canções, que significa literalmente louvai a Yah, ou louvai a Deus. Por isso, quando a pessoa pronuncia aleluias, tentando pluralizar a palavra do português, já está errado, porque a palavra aleluia em si próprio já é uma expressão de adoração no sentido plural, magnífico, gigantesco e grande. Daí vem e surge o nosso aleluia no português, Outra palavra que é referência direta ao nome de Deus, e essa, pasme, senhoras e senhores, essa definitivamente esse é o nome de Deus. Está preparado? O nome de Deus, ele é o tetragrama sagrado. Agora, não composto por apenas 2 letras ou com kamatz, 3, se pudéssemos assim dizer, mas agora composto por 4 letras que são o Yud Rei, Vav Rei. Vou deixar tudo anotado aí para te ajudar. Mas entre o nome Yah
e o nome Yahweh é o nome mais sagrado de todos. Como eu disse anteriormente, ele é o composto de 4 letras. Estão elas aí: Yud, Re, Vav, Re. Que na composição ocidental seria o YHWH. Esse nome, ele aparece, enquanto o nome Yah aparece apenas 24 vezes, o nome do tetragrama, as letras do tetragrama Yud Rei Vav Rei, ele aparece mais de 6.000 vezes na Bíblia hebraica, e ele aparece pela primeira vez lá em Gênesis, capítulo de número 2, verso 4. Na tradução João Ferreira de Almeida, na ARC, ficou assim esse texto: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis 2, 4. Em hebraico, o texto é assim: Ele teledot hashamayim vehaaretz beribare han beyom asot elokim eretz vehashamayim. Você deve estar se perguntando de onde vem essa palavra tetragrama. A palavra tetragrama, ela vem do grego tetragrammaton, que significa literalmente 4 letras. A pronúncia original, ela se perdeu porque os judeus deixaram de pronunciar o nome de Deus por reverência. Quando liam o texto, eles substituíam a palavra Deus por Adonai, significando Senhor. Por isso que quando você pegar uma Bíblia hebraica, uma literatura hebraica, e você vê lá as 4 letras, né, do tetragrama, você vai ver o Yud Rei Vav Rei, e quando o judeu lê aquele nome, ele já sabe que é o nome de Deus, então ele pronuncia ou Adonai ou Senhor, ou em algumas vezes ele diz até Hashem, que é o nome. Muitos estudiosos acreditam que o nome Eloquim, ou Elohim, ou tetragrama, ele está ligado também diretamente ao verbo Hayá, que significa ser, que significa existir. Por isso, quando Deus diz para Moisés, lá em Êxodo 3,14, Erie Asher Erie, ou seja, eu sou o que sou, ele está revelando a essência do seu nome. O Deus que é, o Deus que era e o Deus que há de vir. A Septuaginta, ela traduziu o tetragrama, o Yud Rei Vav Rei, como Curios, e a Vulgata como Dominus. Daí, então, aparece a nossa tradução para a palavra Senhor no português. Mas, na verdade, isso é um título reverente e não o nome original. Em suma, as letras Yud Kamatz Rei, ou Yud Rei, para Yah, é a forma poética e abreviada do nome divino. Já o tetragrama Yud Rei Vav Rei é o tetragrama sagrado, que é mais atribuído à pessoa, o nome de Deus. Então, se eu pudesse aqui afirmar, diria que o tetragrama Yud Rei Vav Rei é o nome de Deus, porque, querendo ou não, ele está inserido em toda a literatura, todos os manuscritos, em toda a palavra da Torá, do Ketuvim, do Neviim, da Bíblia Sagrada em geral, porque é o nome pessoal de Deus, cuja pronúncia, infelizmente, acabou se perdendo. Esse é o nome de Deus. De fato, o tetragrama Yud Rei Vav Rei, ou hoje como conhecemos, Yahweh, Yavé, Javé ou Jeová. Depois de termos então Adonai Tsavaot, que é o Senhor das hostes celestiais, e as formas Jeová e Javé são apenas alternativas de tentativas humanas de vocalizar o indizível ou indivisível. É importante ressaltar que o nome de Deus não é apenas uma palavra, ele é uma revelação, porque ele é aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Quando pronunciamos o seu nome com reverência, nós nos curvamos diante da eternidade, diante do eterno. Porque o verdadeiro nome de Deus não é apenas lido,
não é apenas pronunciado, falado, cantado, mas ele é vivido, ele é adorado, ele é revelado aos que buscam em espírito e em verdade. Pois bem, tá aí para você a nossa explicação completa sobre o verdadeiro nome de Deus. E eu acredito que esse vídeo deva ter falado, ensinado, motivado você que aprendeu hoje de fato qual é o nome de Deus de verdade. Você sabe quais são os títulos, quais são as atribuições, os seus sentidos, os nomes pessoais que levam uma partícula do nome de Deus e de fato o verdadeiro nome de Deus, de Yahweh, Yud-Heh-Vav-Heh, Adonai, Senhor, Hashem, o nome, aquele que é, o que era e o que há de vir. Pois bem, se esse vídeo te ajudou a compreender melhor tudo sobre os nomes de Deus, eu lhe peço, compartilhe com alguém que você ama estudar as Sagradas Escrituras. E lembre-se, os estudos dos nomes de Deus não é um exercício intelectual, é um caminho de fé e de adoração. Eu sou o pastor Moisés Campos, hebraísta com doutorado em teologia, e até o próximo vídeo. Que o Deus eterno, que Yahweh Tsavaot, o Senhor dos exércitos, das hostes celestiais, ou o que é e sempre será, te abençoe rica e poderosamente. Fique com Deus, tchau, shalom, sheikh elechayon tov, nitrae shavua haba lehitraot she'elohim variotah, shalom uvraha.